Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, nós vamos ler a partir do verso 37. Mateus 24, nós vamos ler do 37 ao verso 51. Diz assim o texto: Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem seu Senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponha que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu Senhor está demorando, e então comece a bater em seus conservos, e a comer e a beber com seus beberrões. O Senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar uma vez. Pai, obrigado por esse tempo de louvor que aqui tivemos. Agora nós suplicamos também pelo teu favor, nos ajudando a refletir na tua palavra que é verdade. Dá-nos da iluminação através do Santo Espírito. E fale conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos continuando, só um detalhe, se possível, João, o retorno dali, porque daqui está muito ruim, o som aumentar o retorno de trás é melhor. Nós estamos continuando a nossa jornada nessa série sobre disciplinas espirituais. E impressionante como o tempo passa, né? Essa já é a 6ª semana pensando sobre isso. Só para você ter uma breve lembrança, nós falamos sobre a Bíblia, a leitura, a necessidade de ler a Bíblia, a necessidade de ler livros devocionais, livros que possam expandir a sua e a minha e a nossa cultura. Falamos na segunda parte sobre oração e meditação, oração informal, oração formal, oração do dia a dia, oração do quarto, quando você está ali diante de Deus. Falamos também sobre o meu e o nosso culto. Culto que nós oferecemos no coletivo e o culto que eu sou, andando pelas ruas. Depois, na parte 4, nós falamos sobre os dons e o serviço. Cada um tem um dom, todos temos um serviço. E o uso e a expansão do dom que você tem é responsabilidade sua. Eu não posso expandir o seu dom. Você que deve e que pode, se desejar, expandir o seu dom. Aí na semana passada, parte 5, nós falamos sobre o calendário judaico-cristão, sobre as festas, sobre a celebração, se alinhar com a vida de Jesus num calendário, de modo que a gente possa celebrar os feitos de Jesus e também lembrar de toda a sua obra. E hoje nós vamos falar sobre evangelização e expectativa, que são 2 ações
Eu acho que a palavra melhor usada aqui é essenciais. 2 ações essenciais para a nossa caminhada, para a nossa disciplina. E para a gente entrar nesse clima de evangelização e expectativa, eu quero te ler um texto pequeno que eu intitulei de Imagine, Contemple e Proclame. Preste atenção. Imagine se os discípulos de Jesus, por se sentirem abandonados pela presença física do Mestre, decidissem voltar para a sua rotina e não compartilhar as boas novas recebidas. Os pecadores de volta ao mar, o que debaixo da árvore estava de volta para a sua sombra, o cobrador de impostos uma vez mais em sua repartição pública. E a experiência vivida com o Senhor Jesus se transformaria em imagens, lembranças, eventos, que com o passar do tempo se tornariam mais opacas, até ficarem distantes na memória. Imagine o surgimento de propostas, a volta para a zona do conforto, a satisfação da independência, do meu jeito de fazer, do meu jeito de viver, do meu jeito de reagir diante das circunstâncias da vida. Afinal, concluíram os discípulos, a vida é mais do que somente compartilhar as boas novas. A vida tem mais para oferecer. A vida somos nós que fazemos. Imagine então o nascimento sem celebração, a ressurreição como um conto improvável, os ensinos transformando-se em ditos populares e a vida de volta aonde parou. Imagine. Agora contemple. Eles não voltaram para a sua velha vida. Eles não construíram suas confortáveis paróquias, pois, como disse uma outra voz que clamou no deserto já de pedras, a minha paróquia é o mundo. Sim, o mundo se tornou a casa desses andarilhos que receberam uma missão, daqueles que foram possessos do favor que não mereciam, onde o compartilhar, dividir e ensinar era sua razão de existir e sua forma de viver. Contemple os que partiram com ou sem rumo, levados pelas perseguições, expulsos de sua terra, pois preferiram a melhor notícia ao invés da pax romana, da falsa paz do interior que é calada pelo comportamento social de quem prefere o silêncio e seu conforto. Mártires, mestres, pastores, profetas, evangelistas, apóstolos e povo. A simples gente que fizeram de seus dias, dias de proclamação, dias de multiplicação, dias onde viver era Cristo e morrer o maior lucro. Homens e mulheres que viveram com expectativa de reencontrar o Senhor e de vê-lo voltar e que partiram ao seu encontro. Contemple aqueles que viram o Cristo ressurreto e transmitiram a informação para a 2ª e 3ª geração de gente que também acreditou. Mesmo sem vê-lo, também continuaram o repasse das sempre boas novas que receberam. Perceba que o tempo passou, quase 2000 anos de história, e aqui estamos com a mesma missão, com a mesma boa notícia, com o mesmo dever de repartir o alimento, o pão da vida, a luz do mundo para todos os povos. Imagine, contemple e proclame. Evangelismo é nosso estilo de vida. Evangelismo não é algo opcional do discípulo de Cristo. As boas novas chegaram até nós e com ela veio a salvação das nossas almas pelo sacrifício de Jesus. Essa salvação nos trouxe paz diante da morte. É muito comum as pessoas terem medo de morrer, muito comum. Mas a salvação, o contato com Cristo arranca esse medo de morrer. Se você tem medo de morrer, é porque talvez a tua conexão com o Senhor da vida não foi feita ainda de maneira plena. Porque quem conhece a Cristo não tem medo de morrer em nenhum momento, em nenhum segundo da existência. Então, depois que recebemos isso, entramos nesse processo, nesse grupo de pessoas que evangelizam. E evangeliza
quem foi evangelizado. Evangeliza quem tem o que dar. Então eu recebi, agora eu tenho o que dar, eu tenho o que repartir, eu tenho o que proclamar. Há tantos, há muitos que precisam ouvir. E é impressionante, mesmo nesse mundo que a gente vive de alta tecnologia, de alto volume de informação, nós sabemos que existem milhões de pessoas que nunca ouviram falar de Cristo. É impressionante você imaginar. Eu estava lendo um artigo sobre a Índia, onde o autor diz que existe mais de 400 mil pequenos grupos isolados que nunca ouviram de Cristo. Imagine que na Índia nós temos 300 milhões de divindades. Milhões de divindades. E que em alguns grupos, Cristo não entrou nem no meio dessas milhões de divindade. E aí o que vai acontecendo, irmãos e irmãs, com o passar dos anos, é que a chamada evolução do pensamento humano, a chamada vontade do materialismo, do humanismo que se apresenta como entidade acima do sagrado, é o que eu entendo, é a minha visão de cosmos, é a minha visão de humanidade, tudo é acima do sagrado. Com o crescimento disso, o evangelismo vai perdendo a força. E essa disciplina vai se tornando, para muita gente, uma tarefa que deve ser concentrada e efetuada somente por pastores e missionários. Eles devem fazer. É pastor, tem que evangelizar. É missionário, tem que pregar em algum lugar. Porque essa ideia, esse materialismo, esse exaltado, esse humanismo que coloca tudo acima do sagrado, vai fazendo com que a vontade de Deus se transforme na nossa desculpa. Que a vontade de Deus se transforma no não, essa não é tarefa minha, não é para mim. E aí o evangelismo vai sendo substituído pelo conforto. Mais que isso, eu reparo que nas sociedades do mundo ocidental vai se tornando também uma desculpa devido ao desejo de ser politicamente correto. Então é mais ou menos assim, eu respeito tanto o ser humano, eu respeito tanta pluralidade de valores e de fé, que eu não falo nada e não quero falar nada para ninguém. Eu não quero compartilhar nada com ninguém. E aí, a mentira se transforma em verdade. Porque não é desrespeito compartilhar uma boa notícia. Desrespeito é não admitir que o livre-arbítrio do ser humano possa ter a sua voz. Desrespeito é não tolerar outras religiões e crenças. Isso é desrespeito. Desrespeito é não respeitar quem não acredita em nada. Isso é desrespeito. Agora, compartilhar o que recebeu, jamais pode ser colocado nessa categoria de desrespeito. Pois quem ouve e deseja ouvir, tem que ter o direito de querer e poder ouvir. Quem não ouve, quem não quer ouvir, tem que ter o direito de dizer, não fale comigo. Não fale comigo. E nós respeitamos uns aos outros. E aí simplesmente você não fala. Agora, o problema é quando isso vira desculpa, porque se torna um padrão comportamental. Eu não vou falar porque eu não quero correr um risco. E aí você deixou que a sua desculpa ficasse maior do que o plano de Deus. Um outro fator que tenta mascarar e cobrir a disciplina do evangelismo é a desconexão com a expectativa da volta de Jesus. Os primeiros discípulos, eles evangelizaram com toda a dedicação. E um dos principais motivos que eles evangelizavam com toda a dedicação, além de terem visto o Senhor, além de terem andado com o Senhor, além de muitos deles terem visto o Cristo ressurreto, o ponto principal não era nada disso. O ponto principal era porque eles
encapsularam dentro de si a máxima. E a máxima era: Jesus pode voltar a qualquer minuto. E por acreditarem nisso, Jesus pode voltar a qualquer minuto, eles dedicaram a sua vida. Era uma certa espera e expectativa, e eu espero que essa expectativa deve seguir de exemplo para nós. Mas daí de imediato vem a crítica dizendo assim: mas está demorando muito. Mas os discípulos esperaram e nada aconteceu. Mas o benefício disso, de esperar e viver com essa expectativa, é de número 1, viver na dependência de Deus. Ninguém sabe o dia nem a hora. Ninguém sabe quando isso vai acontecer. Já se passaram muitos anos já. Se você quiser então dizer: olha, isso nunca vai acontecer, já foram 2000 anos, eu queria dizer o seguinte: de acordo com a Bíblia, de tudo aquilo que precisava se cumprir, na época dos discípulos, é óbvio que não tinha ainda uma série de outros fatores, histórias que tinham acontecido. Por quê? Porque não tinha sido nem falado. Você tem que lembrar que os discípulos de Jesus não estavam ali, os primeiros discípulos, lendo o Novo Testamento. Então eles não tinham noção. Eles não tinham em suas mãos, os primeiros discípulos, do livro de Apocalipse, por exemplo. O que vai acontecer? Eles tinham Daniel. Eles liam Daniel e sabiam que tinha eventos para o final. Mas eles não tinham João, com o seu Apocalipse, dizendo: essa é a visão que eu recebi do Senhor. Então, depois da revelação plena da Bíblia, nós olhamos para a Bíblia, um documento fechado, que ninguém pode alterar, que ninguém pode colocar nada mais, dizer agora coloca mais esse livro. Não, é um documento fechado. E esse documento fechado, hoje só tem 2 cláusulas para acontecer. Eu acho que a primeira já acontece. Então só resta uma. E as 2 cláusulas que faltam para acontecer, primeiro na linguagem paulina é o esfriamento. Não preciso te dizer nada a respeito disso. Esfriamento é uma constante. É a briga sua e nossa de cada dia. E segundo Paulo, o segundo evento que precisa acontecer antes de Deus bater o martelo para iniciar o processo de fim é a aparição do chamado anticristo. O resto aconteceu. Israel, que era nação não do papel, em 1947 o que acontece? A ONU vai lá e fala: agora é nação. O povo judeu vindo do mundo inteiro de volta para Israel e continuam vindo. Como eu disse para vocês o ano passado até judeus do meio da floresta amazônica foram encaminhados por rabinos para Israel, meio da floresta amazônica. Eu li toda a documentação, fiquei chocado. O cara morava lá no meio da floresta e guardava o sábado e nem sabia por quê. Tiveram que mandar de Israel o rabino, quando ouviram essa notícia: vocês guardam o sábado, vocês não comem porco, vocês dizem que são filhos de Israel. A gente está dizendo isso mesmo, a gente não sabe bem essa história. Aí foram atrás, genealogia, processo todo. Bom, vários embarcaram com passaporte e visto para Israel para se tornarem cidadãos israelenses. Isso foi ano passado. Então, os eventos mostram-nos que estamos mais perto, mas a gente não sabe. Mas o modelo da igreja primitiva é o que me chama a atenção. É se eu tenho que estar preparado, eu vou estar preparado todos os dias. E porque eu estou preparado todos os dias, eu vivo nessa conexão, nessa expectativa pela vinda do Senhor. E quem vive com essa expectativa, essa pessoa lê melhor os sinais da terra e os sinais dos céus. Essa pessoa se torna mais consciente que o discurso bíblico não prevê um mundo melhor.
O discurso bíblico não prevê que a situação vai ficar linda, que a paz vai brotar e que nós vamos viver com políticos maravilhosos, sem corrupção. Não. A Petrobras é só mais uma, entre outras que passaram e outras que virão. Porque a expectativa não é de dias e dias melhores. Só você olhar para o mundo, é só você olhar para o que está acontecendo. É só você olhar agora para o extermínio de cristãos que nós estamos presenciando diariamente. Aquilo que parecia tema de Segunda Guerra Mundial contra os judeus, agora é tema contra cristãos, espalhados no Oriente Médio, acima de tudo. Então eu vivo com essa expectativa de me encontrar com o Senhor, e quem vive com essa expectativa lê o melhor dos sinais, quem vive com essa expectativa não teme a morte, quem vive com essa expectativa vive com a preocupação principal que deve dirigir a minha e a sua mente. A preocupação principal que deve dirigir a minha e a sua mente é a minha missão e a nossa missão de evangelizar, de repartir o que nós recebemos. Mas também de imediato vem o pensamento: olha, eu trabalho, viu? Eu trabalho, eu tenho a minha vida, eu tenho que ganhar o pão de cada dia. Não sou igual a você que é pago para pregar o evangelho somente, assim que falam. Eu tenho minha família, eu tenho meus filhos, eu tenho que cuidar de tudo isso. E eu te falo, tem mesmo, tem mesmo. Quem não trabalha, a Bíblia diz que não come. Se você tem o seu marido, a sua esposa, cuide um do outro. Quem ganhou heranças do Senhor, que são os filhos, cuide, instrua, ensine, você vai ter que dar conta deles. Você vai ter que dar conta do que você fez com seus filhos. O que eles escolherem é problema deles, mas o que nós fizemos por eles é problema nosso. Eles são livres também para escolher, mas eles têm que olhar para a gente e ter um referencial. Então tudo isso eu e você temos que fazer: trabalhar, desenvolver, cuidar da vida, cuidar dos filhos, cuidar um do outro, legal. Mas precisamos, se somos cristãos, manter no coração a ordem de Jesus, que foi de evangelizar. E aí a próxima pergunta é: evangelizar aonde? E a resposta é simples. Onde? A resposta é: em todos os lugares que você passar. E evangelizar, irmãos, presta muita atenção nisso. A evangelização tem que primeiro ocorrer através da minha e da sua conduta, e não da minha e da sua fala. Evangelização não começa com proclamação, porque se eu não te conheço, eu não quero te escutar. Se fosse só falar, a gente pagava um megafone, um cara para ficar andando na rua, com a voz igual vendia pamonhas de Piracicaba lá no Brasil. Deixa falando, todo mundo ouve. Não, eu não quero saber, nunca comi aquela pamonha. Só medo de imaginar aquele carro velho e falar: você está doido, não pegar esse negócio. Então eu vou ouvir alguém que eu conheço. Eu vou ouvir alguém que eu vejo, essa pessoa é centrada, essa pessoa tem algo para me dizer. Eu não vou ouvir uma pessoa que eu não sei de onde veio, não sei para onde vai, não sei o que tem na cabeça, não sei qual é a sua conduta. Eu vou falar: fale aqui para mim aquilo que você dá. Quero te seguir. Eu não segui nada, não te conheço. Então hoje nós vivemos num mundo de relações. Essas relações, elas estão sendo afetadas pelo mundo virtual, mas ainda assim nós nos relacionamos com pessoas. E eu acho que o primeiro aspecto do nosso evangelismo hoje é deixar que a nossa conduta fale muito antes de eu abrir a boca. Que o meu silêncio, mas do jeito que eu vivo, do jeito que eu me importo, do jeito que eu sou, sem que isso também seja um comportamento forçado. Comportamento forçado é aquele que, não, então agora eu tenho que manter minha postura. Se você pensa que você tem que manter a postura, é porque você não tem um comportamento natural. O comportamento natural é o que nós somos. E isso deve tocar pessoas de ver nas nossas conversas, nos nossos procedimentos, na nossa integridade.
Então, onde você começa a evangelizar? Em todos os lugares. De que forma? Primeiro sendo. Falar é só quando vem a oportunidade. Ela vem? Lógico que vem. Nas relações humanas nós temos oportunidades. Você também pode ali, então, no seu ambiente de trabalho, ter atenção do que você está transmitindo. Do que você está transmitindo. Eu não posso tocar os seus amigos de trabalho. Eu não posso. São seus. Você não pode tocar os meus amigos de trabalho. São meus. É o meu mundo. É o meu outro mundo. De modo que o que nós temos que entender é que evangelismo e evangelização não é se encontrar domingo ou sábado na frente da igreja somente com folheto na mão e vamos sair para varrer o bairro. Isso é mutirão. E não tenho nada contra. Nada contra. Mas evangelismo é viver lá fora, aonde eu estou, aonde eu passar, e a minha conduta deixar um rastro bom. Infelizmente, o que acontece, e isso todos nós aqui sabemos, teve uma época que eu ouvia muitas pessoas se queixando, eu cheguei a ouvir de alguns, uma certa vez, olha, eu não quero nenhum brasileiro aqui no meu trabalho, era uma pessoa que estava no apartamento, mas por que você não quer nenhum brasileiro? Ah, não, brasileiro é tudo mentiroso. Brasileiro faz tudo errado e fala que tudo é jeitinho. Eu não quero mais esse pessoal. Fiquei horrorizado. O rastro foi ruim. E dentro desse tem um monte que, domingão eu estou lá na igreja, hein? Estamos aí. Então o evangelismo começa com o que sou, com o que eu reproduzo, com a forma que eu vivo, em todos os lugares. E no seu trabalho, no seu ambiente, é a sua responsabilidade, não minha. Seja um discípulo também no conforto da sua casa. Você já pensou que você está evangelizando dentro da sua casa? Eu estou evangelizando a Camila, o André. Eu estou evangelizando a Cecília. A Cecília está evangelizando a mim. A Camila está evangelizando a mim. Quando agora ela começa a entender algumas coisas e vê, papai, não é assim? Eu falo, filho, é assim mesmo. Um dia a Camila no carro, acho que eu comentei isso com vocês, ficou sabendo que alguém não veio na igreja porque tinha alguma festa, alguma coisa, e ela perguntou, papai, por que não veio? Não, filha, tinha uma festa, a pessoa foi lá. Normal. Ela, não, papai, isso está errado. Eu não falei nada, gente. Eu nunca vou fazer isso, papai. Não posso deixar de ir na igreja, papai, isso não está certo. Eu só olhei para os céus e falei, Senhor, conserve-a com este coraçãozinho lindo. De quem entende assim, não, tem uma coisa mais importante na vida. Ela está me evangelizando também. Ela está falando, olha, papai, não era assim? Eu lembrei da minha infância. Na minha casa era assim. Então lembre-se que você está evangelizando no seu lar com todas as suas ações. Se você levantou sua voz para dar um berro na sua casa com seus filhos, você está evangelizando gritando. Se é que existe evangelismo com grito. Você está num quebra-pau porque não aguentou o rojão e na hora a pressão estourou, marido, mulher, marido. Você está evangelizando. Você está ali usufruindo um momento que podia ser um pouquinho diferente. Porque não é evangelismo com briga. Se você está ali dando um exemplo para os seus filhos que você quer que eles te sigam, mostrando para eles o que é certo e o que é errado, você está evangelizando. Você está passando o que recebeu. Seja um discípulo que evangeliza também em casa. Seja um discípulo nas ruas, no exercício da cidadania, no cuidado com os mais vulneráveis, no respeito da lei. Coisa gostosa você falar, sim, sou uma pessoa de Deus, que sigo a Deus. Não tem nada, não estou fazendo nada de errado. Minha vida é dentro da justiça que eu entendi que devo viver. O que é de César é de César, o que é de Deus é de Deus, o que é do homem é do homem, o que é meu, o que não é meu não é meu. Integridade. Andar
nesse mundo, não como foi no ano passado, diante das muitas manifestações, manifestam contra o governo, sendo o maior corrupto, o que manifesta. Não cola. Não cola. Só posso manifestar a minha insatisfação com aquilo que também eu faço e vivo. É o cara que entra no trem e fala assim: o pessoal aqui nessa Inglaterra não limpa o banco do trem, mas no dia seguinte estava lá com o pé no banco, né, Edu? Senta lá com os pezão, né? Aí entra lá, esse pessoal não limpa. É assim, é sempre assim. Critica, mas faz. Então eu tenho que saber se a minha postura de evangelização na rua, com o que eu sou, com a minha cidadania, também está sendo vinculada com a verdade que eu digo acreditar. Na universidade aqui em Londres eu acho fantástico os clubes, as societies que você pode ter e simplesmente evangelizar ali com grupos, com pessoas, com estudantes. Isso é maravilhoso, pessoas que conseguem sentar e falar de Cristo, e discutir e debater também. Não é para ficar só contando a história, não. Vamos debater, vamos deixar fazer a casa cair agora sobre esse tema, e vamos conversar sobre isso. Nós podemos fazer isso. Os universitários podem fazer isso. Você pode ter na sua escola total liberdade para fazer isso. Seja um discípulo que evangelize na sua universidade. E sendo assim, mantenha a expectativa de que nós cremos num Deus vivo e nós cremos num Deus que voltará. Jesus voltará. E adiante dessa missão e expectativa que está o texto presente, está esse texto que nós lemos. Se você fechou sua Bíblia, abra de novo para você ver com seus olhos. Verso 37. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e nada perceberam até que veio o dilúvio, levou todos, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Jesus, nesse texto de Mateus, que é um texto de alerta, é um texto de chamada de atenção do que vai acontecer nos últimos dias, Jesus vem dessa ilustração maravilhosa, dizendo: naquela época de Noé existia aquele homem que era justo, falando, e esse homem era totalmente solitário. Nós não temos menção de que Noé regimentou um grupo de pessoas e que um batalhão de pessoas o ajudaram a construir a arca. Não, ele está sozinho, proclamando a verdade que ele acreditou e que ninguém acreditava. E todo mundo seguia sua vida normal. Todo mundo não se preocupou com o que ele estava fazendo. Não, isso é historinha e não pode ser que vai acontecer isso. Então eu vou continuar comendo, eu vou continuar bebendo, eu vou continuar me casando, querendo dizer, eu vou continuar seguindo com a minha vida. E isso me faz lembrar exatamente a forma que é muito fácil nós vivermos. Eu vou seguir a minha vida, o meu querer, o nosso querer, o meu desejo, os nossos desejos, e eu vou prosseguindo. E geralmente é assim, até que eu percebo que eu perdi tempo. E tempo não volta, né? Tempo não volta. Aí a gente perde um monte de possibilidades que Deus deu, porque tempo não volta. E eu estava casando, trabalhando, vivendo, atrás dos meus desejos, e volto a falar, isso é bom, isso não é problema nenhum. Mas quando isso cega a minha espiritualidade, alerta vermelho, isso é problema. E é isso que Jesus está dizendo. Naquela época todo mundo cegou, todo mundo continuou com a sua vida e não perceberam nem quando o barulho do martelo parou. Ele não está batendo hoje na arca, né? Não, ele entrou. Ninguém percebe nada, só perceberam quando a água veio. Nesse contexto, presta atenção, olha que lindo como Jesus coloca o desvio de foco. 2 homens, verso 40, estarão no campo, será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Jesus, então, primeiro da ilustração. Tudo que guia a nossa vida pode cegar a nossa espiritualidade. Quando cega, a gente
entra nesse blackout visual e não vê mais nada. Mas aí Jesus vem com a palavra com tranquilidade e começa a dar exemplos um pouco mais severos, porque parece aqui que Jesus está fazendo uma alusão ao futuro arrebatamento. Aquele momento onde trigo e joio serão separados. Aquele momento em que a Bíblia prevê um momento de muita tristeza no mundo. E Jesus disse, olha, vai ter um momento que vai haver separação. 2 homens, 2 mulheres, um fica, o outro parte. Presta atenção na sua vida. Jesus trouxe a ilustração da correria da vida. Agora Jesus coloca um elemento apocalíptico. Ele fala, se você não acordar no primeiro momento, que é o momento que nós estamos vivendo hoje, que é o momento em que tudo pode continuar da maneira que você desejar, comendo, bebendo, trabalhando, cuidando da sua vida, pode continuar assim, mas você pode também acordar nesse momento, porque o segundo momento, você vai ter que acordar querendo ou não, querendo ou não, porque se começar um ser levado e o outro deixado, e você falar, caramba, eu conheci essa pessoa, é só você se perguntar de uma maneira bem simples, se começasse a desaparecer gente, você consegue imaginar o pânico que isso não daria? Você fala, não, eu conhecia. A nossa fé nos leva a entender que nós somos os que subiremos, né, irmãos? Amém? Se você quiser ficar aqui, fique à vontade, eu não quero. Jesus prossegue então, depois que ele fala isso, a primeira chance é livre, oportuna. A segunda chance, aí sou eu que separei, quem fica e quem é levado. Mas entendam isso, verso 43. Se o dono da casa soubesse a que hora ou noite do ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Jesus está dizendo que o tempo que se chama hoje é o tempo que nós temos. E eu tenho uma ilustração sobre essa cena. Se eu soubesse o dia que o ladrão viria, eu me prepararia. Eu tenho uma cena que vem da minha infância. Minha mãe contava essa história e como criança a gente falava, conta de novo, passava um tempo, conta de novo. A criança adora ouvir história de pai e mãe, né? E a história era verdadeira, não era mentira. Minha mãe com as suas irmãs, com o seu pai, moravam numa casa muito simples. Um bandido entrou dentro da casa. Entrando dentro da casa, quietinho, minha mãe acordou. Minha mãe acordou e viu. Minha mãe fala que ela dormia do lado da sua irmã. A sua irmã estava desencoberta, ela ainda com a perna, fingindo que estava dormindo, jogou a coberta em cima da irmã, que estava com uma camisola curta, para o bandido não ver, não pensar em uma outra loucura, protegeu, e o bandido andando pela casa. Imagina a cena, você acordado num bandido andando na sua casa. O camarada foi tão corajoso que ao sentir o cheiro do bife da noite anterior, foi para a cozinha, abriu a panela e comeu. Eu devia estar muito doido, né? Você não faz isso, né? No silêncio. Se tivesse falado, voz de assalto, é um assalto, vou comer. Mas não, ele foi quietinho, minha mãe ouvindo ele levantar a panela. E minha mãe começa a tremer, começa a ficar desesperada, e aquele negócio, ele vem e passa perto do quarto dela, e ela vai, não consegue mais esconder, daqui a pouco ela dá um berro, papai! Aí o cara, sai correndo, derrubando tudo, porta, e foge. E minha mãe ficou muito nervosa, muito triste, aquela cena que qualquer um de nós não dá para imaginar, né? A tensão emocional que deve ser ter um bandido dentro da sua casa. Qual que é a ilustração? A ilustração é no dia seguinte. Tudo é meu avô, muito valente, e era mesmo, mas sem muito raciocínio, teve a tremenda ideia. Hoje eu pego ele. Preparou arma, preparou tudo. E ficou atrás da porta. Hoje, quando ele voltar,
eu acabo, eu mato esse cabra. Como se o bandido fosse terminar a sobremesa. Amanhã eu volto lá para comer o bife acebolado, eu vou lá comer um pudim que deve ter ficado lá escondido. Jesus está dizendo, se você soubesse o horário que o ladrão viria, você ficava atrás da porta com um porrete na mão. E aí ele fala, assim será quando eu voltar. Gente, isso é sério. Jesus está dizendo isso para os seus discípulos. Vocês precisam estar preparados, porque eu virei numa hora quando ninguém me espera. E essa é a palavra que tem a ver com a expectativa. Isso é palavras de Jesus dizendo, estejam preparados para morrer a qualquer segundo. Esteja preparado para eu te encontrar a qualquer segundo. Esteja preparado para vir me encontrar. Esteja preparado, porque no geral as palavras de Jesus estão nos afirmando a ida até Jesus ou a vinda de Jesus é para o momento onde ninguém espera. Ele prossegue então, quem é, pois, diante desse texto? A pergunta, quem é, pois? O servo fiel e sensato a quem o seu Senhor encarrega de sua casa. Quem é o servo diante desse texto alerta? Quem é o servo que o seu chefe chega para ele e diz, ouve isso, para você dar o alimento no tempo devido. Quem é o servo que vai alimentar os que precisam de alimento no tempo devido? É a pergunta. E Jesus responde, feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. E o que isso pode ser interpretado por nós? Eu acho essa ilustração linda, porque dar alimento no tempo devido me parece estar relacionado com a palavra máxima de Jesus quando disse, eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a água viva. Se eu tenho então que dar alimento, parece que Jesus está me dizendo, feliz será você se repartir, se proclamar, se distribuir o alimento que salva. O alimento que traz transformação. Feliz será você que aqui se senta, se no tempo devido, no tempo que você tem, você decidir cumprir o seu papel, e o seu e o meu papel é de repartir as boas novas. E Jesus conclui que, com garantia, que Ele os encarregará de todos os seus bens. Aí Jesus, quando o negócio ainda está remoendo no coração dos discípulos, né? Poxa, então Jesus está dizendo que os afazeres da vida, como foi Noé, pode nos cegar. Jesus está dizendo que um dia vai ter separação do trigo e do joio, um será levado, o outro vai ficar. Jesus está dizendo para a gente que é para a gente vigiar, que a gente não sabe o dia. Se soubesse, estaria preparado, ficaria bonzinho uma semana antes, aquela semana seria maravilhosa para me encontrar com Ele. Jesus está dizendo, o servo fiel é aquele que continuará dando alimento no seu tempo devido, e ele será recompensado. Jesus termina assim, expectativa e missão. Expectativa e dar o pão da vida. Expectativa e evangelismo. Mas Jesus não para por aí. Ele dá uma última pincelada, que essa é para acabar de entortar assim o estômago. Ele diz, suponham então que esse servo seja mau. Suponha então que a gente não queira ouvir. Suponha então que a gente fale, não, olha, o Senhor está demorando. Gente, faz 2000 anos quase. Suponha que essa é a situação. Então eu comece, ao invés de alimentar, Jesus diz, eu comece a bater em meus conservos. Jesus está dizendo que a demora foi tanta que eu me tornei violento.
E violento não é só ação de mão que bate em corpo. Violência, você pode matar alguém violentamente com uma palavra. Você pode destruir completamente um coração de alguém com uma palavra que fica ecoando e não sai mais da cabeça. Por que nós temos psicólogos e psicanalistas e psiquiatras nunca terão problema com o trabalho? Porque o que tem de gente traumatizada nesse mundo, e vai além da violência física, existe um número infindável de gente que carrega violência mental no coração emocional porque ouviu alguém dizer assim, porque ouviu seu pai dizer assim sobre ele, ouviu sua mãe dizer assim. Cresceu ouvindo, ó menino burro, ó menino burro, ó menino burro, ó menino burro. Cresceu ouvindo todo mundo dando risada, cresceu sofrendo bullying, cresceu, não conseguiu ter confiança em si próprio, não tem confiança para nada, vai para uma entrevista de trabalho já desesperado. Porque não tem confiança, não consegue mostrar que está centrado, que sabe o que faz e que não sabe o que não faz, e ponto final, e quero minha oportunidade. É impressionante como uma palavra pode ser violenta. Jesus está dizendo, se porventura então as pessoas decidirem não esperar mais, eu não vou esperar porque demora, eu não vou esperar porque está de saco cheio desse negócio todo, eu vou me voltar para a violência. Eu vou me voltar, mais que isso, para comer, para beber, com os beberrões. Jesus volta para Noé. Porque na época de Noé eles comiam, bebiam e davam em casamento. Jesus está voltando, se porventura isso acontece agora, não na época de Noé, mas na época de Jesus. E digam ainda mais que isso, a minha vida agora é livre, eu faço o que me der na telha. E Jesus conclui, o Senhor daquele servo virá num dia que ele não espera. Jesus está batendo no mesmo ponto. O ponto aqui é, quem não tem expectativa, não sabe a hora, não prevê hora, não vê nada. E aí vem a parte triste, ele punirá severamente. Ele dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Ele colocará esses que simplesmente fizeram sua agenda, junto com aqueles que falavam que não viviam. Esses são os hipócritas. Falavam o que não acreditavam na verdade. Porque se acreditasse, viveria diferente. Irmãos e irmãs, o Senhor nos deu uma missão. O Senhor nos disse para evangelizarmos e também nos instruiu para vivermos uma vida de expectativa. Assim sendo, eu quero te encorajar a pensar nessa noite como você tem vivido a sua vida dentro dessa disciplina da evangelização aos que estão ao seu redor. Eu quero que você se imagine por um momento como se esse mundo fosse um grande Big Brother da existência. E nesse Big Brother da existência existe um Deus olhando tudo o que eu e você fazemos. Tudo. Tudo. E o que ele será então que contempla do nosso exercício do ser, do dividir, do evangelizar, do proclamar. Eu quero te encorajar a uma sintonia, que você promova, que você repense, que você retorne nessa conexão com Jesus que prometeu, eu vou voltar. E mais que isso, eu vou voltar quando ninguém espera. Para que nos faça, para que nos dê, para que nos coloque nessa situação de consciência de que, gente, nós podemos fechar nossos olhos do dia para a noite. Do dia, você pode, eu e você, não acordarmos. Tudo pode mudar em um segundo na nossa vida. Então eu te encorajo a olhar para a sua sintonia quanto à volta dele. Lembre-se também que evangelizar só pode se tornar uma prática constante se for exercitada. É igual o processo de boa e adequada alimentação. Acontece de um dia para a noite, Tiago? De um dia para a noite você fala, acabou, já sei tudo, não preciso nem pensar. Jamais. Você pode ganhar a teoria,
mas é um longo processo de rejeição. Isso faz mal, isso faz bem, isso pode, isso não pode, até que fica automático. Aí você já não precisa pensar, barganhar, não, eu vou comer, depois eu não como aquilo. Não, a coisa fica mais dentro de uma fluidez. Evangelismo só vai acontecer, evangelização só acontece se a gente exercitar até que fique automático. A minha vida, a sua vida, o que nós somos. E por último, amados irmãos e amada igreja, lembre-se, a disciplina da evangelização é consequência de quem ama. A disciplina da evangelização é consequência de quem ama. Quem ama o próximo. O próximo que eu conheço, o próximo que eu desconheço. E porque eu desejo o melhor para quem me cerca, eu decido compartilhar a boa notícia que recebi. Vamos ficar de pé e orar. Como anda a sua disciplina de evangelizar e esperar o Senhor? Pai, nós te agradecemos por esta noite, te agradecemos por esse tempo que aqui tivemos, e agora nós te suplicamos, Senhor Deus, ajuda-nos a viver com consciência da missão que o Senhor nos deu. Ajude-nos a viver com expectativas de que o nosso Senhor voltará para nos buscar. Se nós não nos encontrarmos contigo, vendo o Senhor voltar, nós certamente nos encontraremos contigo através da nossa morte. Então eu te suplico, Senhor, ajude-nos no tempo que se chama hoje, a usar os nossos dias para viver o cristianismo que evangeliza o tempo inteiro. Em casa, na rua, no trabalho, na universidade, online, em qualquer lugar, em qualquer situação. Ajude-nos, Senhor, para que não sejamos pegos de surpresa, para que não venhamos a simplesmente desistir e a esfriar, mas para que durante essa conexão com o Senhor, a gente perceba toda a bondade de Deus e viva mais e mais perto desse Deus que nos salvou. Ajude-nos nisso, Pai. Cada um na sua vida, na sua casa, na sua rotina, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Que Deus te... Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.